Vamos falar sobre Câmara Municipal de Teresina, Tássio Cruz. Pro buraco, Douglas, foi a relação entre Dudu e Enzo Samuel. O que ocorreu, Tássio? Os dois trocaram farpas durante a sessão desta terça-feira. A polêmica, Douglas, é sobre aquele reajuste de 5% para servidores municipais que foi aprovado semanas atrás. Dudu apresentou uma emenda supressiva que suprimia alguns pontos, alguns artigos, estendendo a outras categorias, como guardas municipais, agentes de endemia e outras categorias que ficaram fora desse reajuste de 5%. Por uma interpretação da mesa diretora, Dudu precisaria de 15 votos para que essa emenda tivesse eficácia real. Porém, na votação, a base do prefeito conseguiu apenas 12 votos, o que, na prática, de acordo com a compreensão dos técnicos da Câmara, inviabilizaria que esse valor, de 5% fosse estendido a outras categorias. E hoje, pela manhã, durante a sessão, ele e Enzo Samuel trocaram farpas. Ele acusou o presidente da Câmara de tomar uma decisão monocrática. E nos bastidores, o chamou carinhosamente de Enzo Moraes, em uma referência ao presidente do TSE e membro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que disse o Dudu. O presidente Enzo, entendendo monocraticamente de que era uma matéria de lei complementar, inclusive contra a orientação dos técnicos da Câmara Municipal, e ele que é advogado, simplesmente, na terça-feira aqui, colocou que ele estava anulando a lei. Ora, que segurança jurídica nós vamos ter no parlamento, depois de aprovada uma lei, promulgado o resultado da lei, o presidente discricionariamente vai lá e anula? Zero boi, eu não posso aceitar uma ofensa dessa ao ordenamento jurídico do legislativo. Se tivesse vindo iniciativa da prefeitura com veto, beleza, é um trâmite. A própria justiça anulando, outro trâmite. Mas o próprio parlamento, se anular, é inadmissível, porque está alegando que é matéria de lei complementar, e ele sabe, ele é advogado, sabe que não versa disso. É só pegar, vocês são jornalistas, sabem disso. É só pegar o regimento da casa, a lei orgânica do município, que nós vamos entender o que é que tem lá de lei complementar. Então o que nós queremos aí é fazer justiça com as categorias que ficaram excluídas. As categorias que constroem Teresina, que passaram por essa casa aqui, plano de carga e salário, aprovamos, aí agora a prefeitura manda uma iniciativa de lei de aumento linear, excluindo, ou seja, deu com a mão e tirou com duas. E o parlamento fez o seu papel de resguardar essas categorias. E eu vou até as últimas consequências. Vou à justiça para que a gente possa resguardar o ordenamento jurídico da nossa cidade, do parlamento. Duras palavras do vereador Dudu ameaçando judicializar esse reajuste de 5%, que atingirá uma boa parcela dos servidores da saúde e de outras áreas. E, como manda o bom jornalismo, nós fomos ouvir Enzo Samuel se de fato foi uma decisão monocrática. E ele respondeu à altura, Douglas. Mandou o Dudu estudar o regimento e a lei orgânica do município. Vamos ouvir. Perfeito, acho que deve prevalecer a decisão do plenário, que foi uma decisão onde não se houve a maioria absoluta, 12 votos a 11, e a mim cabe somente aplicar o regimento e a lei orgânica do município, que é o que está previsto. Então, respeito a opinião do vereador Dudu, mas o que deve prevalecer é o que está no regimento e na lei orgânica. Ele disse que é uma decisão monocrática, presidente. Como o senhor avalia isso? Não sei se o vereador Dudu lê ou conhece o regimento, né? Mas o regimento, quem divulga a decisão do plenário é o presidente da Câmara. Então ouvimos aí ânimos exaltados. Em tom de brincadeira, Cordeiro, eu perguntei ao Dudu se agora ele é o líder da oposição. E ele desconversou e disse que se ele está sendo o líder da oposição nessa matéria, Enzo Samuel estaria sendo o líder da situação. Para a gente ver o clima no parlamento, os dois, do mesmo espectro político, apoiando o mesmo candidato a prefeito, mas quando se trata de Câmara, a conversa é mais embaixo e a polêmica vai ser resolvida na justiça, Douglas. Agora, só para a gente entender,
Esse 5% é linear, Tássio? Esse 5% foi linear a determinadas categorias. Não foram todas, né? No próprio texto da lei, o prefeito colocou em 2 artigos as categorias que estavam vetadas. O Dudu, em uma emenda supressiva, propôs a supressão, suprimir esses 2 artigos. Para todo mundo, né? Isso, para ampliar. As emendas foram aprovadas, porém, o corpo jurídico da Câmara entendeu que necessitariam 15 votos, tiveram apenas 12, por isso esse trecho, essa emenda não foi promulgada. Por isso Dudu acusa... Verdade. Na Isso. verdade, o que foi promulgado foi exatamente o texto que veio do Palácio da Cidade. Isso, o texto como veio da Prefeitura E que para ser promulgado com a emenda supressiva, de acordo com o corpo jurídico da Câmara, havia necessidade de 15 votos. 15 votos. Só foram 12. Que é a maioria O vereador Samuel foi muito claro, né? O vereador disse, o presidente só proclama o resultado. Isso. E cabe a ele evoca a ele, enquanto presidente, definir o que foi aprovado ou não, né? Exatamente. Foi só Deixa bem claro isso. Tássio Cruz, daqui a pouco você volta na política do dia, Tássio vai voltar já na política do dia, e eu queria só um destaque da política do dia daqui a pouco, Tássio. Vamos falar sobre o mistério do líder do prefeito na Câmara que segue, Douglas. Até o momento, 3 semanas após a saída de Antônio Zé Lira. O tempo está passando, viu, Tássio? E Renato Berger revelando que fica difícil coordenar e fazer parte de uma base com 9 dos 29 vereadores.